Salve, galera, tudo beleza? Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre escala, tá? Eu comentei com vocês que razão existem muitas aplicações. E uma das principais aplicações, principalmente quem vai fazer a prova do Enem, né? Que costuma fazer vestibular, inclusive cai em concurso público também, é a escala, tudo bem? Então, o que vai ser essa escala, professor? É uma aplicação do conceito de razão, tá bom? É uma divisão. Que divisão é essa? É a medida do mapa, que também a gente pode chamar de medida do desenho, também. É a medida que está lá no papel, medida do desenho, dividido pela medida real, certo? O conceito básico é esse. Tu não pode esquecer que quando estiver trabalhando com escala, tem que estar na mesma unidade de medida. Geralmente no mapa está em centímetros. Então, quando eu for trabalhar na medida real, eu também vou colocar em centímetros. Tá? A gente não pode fazer divisão com unidades diferentes. Então, na maioria das vezes, eu trabalho assim, ó, centímetros com centímetros. Divisão tem que ser a mesma unidade. Certo? Vamos lá, galera. Aqui já sabe que a gente vai trabalhar a escala, né? Então, uma escala, vou chamar de E aqui, vai ser a medida do mapa, né, ou a medida do desenho, dividido pela medida real, certo? Então, o que você entende com isso? Você entende que 60 metros, né, ao fazer a leitura do texto, entender que 60 metros é a medida real, beleza? É a medida real. E esse segmento 3 centímetros é a medida do desenho. Então, uma questãozinha bem simples, galera. Cuidado só aqui que está em metros e aqui está em centímetros. Foi o que eu falei para vocês. Deixa tudo em centímetros para não ter bronca aí na hora de fazer a divisão. Lembrando que um metro corresponde a 100 centímetros. Quem já esqueceu, para me converter de metro para centímetro, basta multiplicar por 100. Para me converter de centímetro para metro, basta dividir por 100. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu tenho aqui 60 metros, ó, 60 metros. Se eu for converter em centímetros, ó, de metro para centímetro, basta multiplicar por 100. Multiplicando por 100, é a mesma coisa que acrescentar dois zeros, né? Então, 60 metros, galera, é a mesma coisa que 6.000 centímetros. Então, eu vou representar isso na escala, né? Que a questão quer saber qual é a escala. Então, essa escala vai ser 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros sobre 6.000 centímetros. Beleza? Então, na maioria das vezes, quando não aparece isso aqui, galera, quando não aparece as unidades, isso significa que está em centímetros. Tudo bem? Então, essa seria a escala. Professor, se não tivesse essa opção para me marcar, o que eu ia fazer? Galera, se não tiver essa opção é porque foi simplificado. Simplificar é dividir o mesmo número em cima e embaixo. Por exemplo, aqui eu poderia simplificar, né? Eu poderia dividir por 3 aqui em cima, poderia dividir por 3 aqui embaixo. Então, vai ficar como essa escala? 3 dividido por 3 é 1. 6.000 dividido por 3 vai dar igual a 2.000. Então, é a escala de 1 para 2.000. Tudo bem? Significa que a cada 1 centímetro no desenho corresponde a 2.000 centímetros na realidade. Tudo bem, galera? Então, recapitulando aí, cuidado quando for trabalhar com escala, tá? Trabalhar sempre na mesma unidade de medida. Em cima é a medida do desenho, embaixo é a medida real, lembrando de deixar tudo na mesma unidade. Beleza, galera. Próxima questão aqui, ó. Um mapa de escala 1 para 300.000. Olha, observe como está nessa forma, significa que isso aqui já está em centímetros, né? Cada 1 centímetro corresponde a 300.000 centímetros na realidade. Apresenta uma distância de 15 centímetros entre ponto A e ponto B. Dessa forma, qual é a distância entre os dois pontos na realidade? Então, como se nós tivéssemos aqui, ó, dois pontos. Esse é um ponto A, esse aqui é um ponto B, certo? Cada 1 centímetro corresponde a 300.000 na realidade. Apresenta uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. Vocês acham que essa medida que está aqui no texto, 15 centímetros, representa uma medida real
ou representa uma medida do desenho. Se você falar assim, representa a medida do desenho, você está correto. Porque aqui a pergunta é sobre a medida real, né? Se a pergunta é sobre a medida real, já sabe que esse 15 centímetros é a medida do desenho. Então, a gente vai calcular uma proporção aqui, galera. Tudo bem? Então, como é que vai ficar isso? Ó? Vai ficar assim, a medida que está lá na escala, 1/300.000, é igual a cada 15 centímetros no mapa, corresponde a X valor na realidade. Concorda comigo? Eu quero saber o valor real. Se eu não sei o valor real, eu coloco uma letra. Então vai ficar assim, ó, multiplicando cruzado, isso aqui você aprendeu a fazer em proporção, né? Multiplicando cruzado, que nós temos, ó, vai ficar assim, x vezes 1 é x. Então, x é a mesma coisa que x. Aí eu vou ter aqui, ó, 15, que multiplica 300.000. Então, aqui o x vai dar igual. Aí você vai ter que fazer essa continha, né? 15 vezes 300.000, galera, se você fazer a continha aí, é a mesma coisa que pegar o 15 e multiplicar por 3, que vai dar 45, né? E repetir esses zeros aqui, ó. Mas se você quiser montar o algoritmo e tentar resolver a multiplicação, fique à vontade. Então, chegamos aqui no nosso gabarito. X é igual ao quê? A 4.500.000 centímetros. Beleza? Ah, professor, se não tivesse para me marcar lá essa opção, né? Se não tivesse lá esse valor para me marcar, você ia pegar isso, né? E converter em quilômetros. Tá? Convertendo lá nossa linha de unidade de medidas, convertendo centímetros para quilômetros, você ia chegar em 45 quilômetros. Mesma coisa, tudo bem? Nenhuma dúvida? Ficou com dúvida? Comenta aí, tem um espaço para você estar comentando, para estar retirando as dúvidas. Certo? Tudo beleza? Aguardo vocês na nossa próxima aula. Bons estudos. Tchau, tchau.